Pessoal, voltando então aqui ao dicionário anarquista, né, na letra F, continuando a letra F, vou falar um pouco de filosofia. E aí eu pensei em retratar tanto a filosofia anarquista pretérita, né, e pensando uma filosofia anarquista de princípios hoje, né? E aí, então, no pretérito lembrar então dos principais clássicos do anarquismo, né? Desde aí Bakunin, Kropotkin, Proudhon, né? Mas também aqueles que necessariamente não foram considerados, ou não se consideraram, melhor dizendo, como anarquistas, né? Mas também, na minha concepção, foram importantes para pensar uma filosofia anarquista, por exemplo, Max Stirner, né? E a questão do individualismo, que eu discuto um pouco mais depois quando chegar na letra I, né? Mas se você olhar para todos eles, né, tem algo em comum ali, que é a defesa, então, da liberdade individual. Então, eu acho que todos eles fazem isso, né? Isso é característica de todos esses anarquistas que eu citei. A defesa do indivíduo, do grupo, dentro de um grupo, né? De um grupo dentro de um grupo maior e assim por diante. Então, essa liberdade é algo sempre destacado e em vários momentos isso vai demonstrar, né, o que o anarquista pensa nas organizações dos trabalhadores, né? Perante os conflitos que ele vai ter com outros socialistas, a saber, pelo menos aí, né, o Marx, né, essa questão do centralismo que o Marx aponta, os anarquistas condenam isso, né, e defendem um federalismo, uma autogestão, né, a possibilidade, então, de que os trabalhadores construam por si mesmos as suas organizações de classe, né, não fique dependente de uma organização maior, do Estado, para conseguir ter supostamente algumas benesses, né? Então eu acho que tem isso, né? Então por isso que é a liberdade individual, a liberdade do grupo, né? A questão da autogestão, como eu já comentei aqui já num do- dos verbetes, né? Comentei aqui. Mas também, né, os anarquistas trazem, em sua grande maioria aí, né, pensando nesses autores e até outros que eu não citei ainda, ok? Eles trazem a ideia de se contrapor ao Estado, ver o poder estatal como o que vai tolir a liberdade, ok? Então, para isso, obviamente, por isso que eles defendem de que exista a possibilidade das pessoas se organizarem dentro de grupos, grupos então não hierárquicos, né, que têm essa possibilidade de se federalizarem, aí sim, entendeu? Formando grupos maiores. E isso vai contra, obviamente, o centralismo, vai contra a ideia de Estado. Então, eu acho que isso, de certa forma, né, eu coloquei aqui alguns parâmetros, né, poderia colocar outros, mostra como é que os anarquistas compreendem, né, isso no século XIX e, né, a questão da organização dos trabalhadores, porque isso também não foi uma coisa pensada apenas pelos anarquistas, no sentido, os anarquistas um dia dormiram, acordaram e começaram a elucubrar essas coisas. É muito, eu acho que e aí também tem uma outra questão para pensar, né? Os anarquistas são muito empíricos, né? Eles vão na experiência da classe trabalhadora e a partir dessa, e não só da classe trabalhadora, mas a partir dessa experiência, do que eles estão vivenciando, do que eles estão observando, eles analisam e aí a partir daí eles fazem um tipo de elaboração mais filosófica, né? Então, quando o Proudhon fala de federalismo, ele fala de autogestão, mutualismo, ele não está elucubrando na cabeça dele, ele está observando a classe trabalhadora francesa, a própria organização desses trabalhadores, e a partir daí ele faz uma teorização. Isso acontece também, por exemplo, no caso do Kropotkin. Quando o Kropotkin pensa o apoio mútuo, está muito ligado às experiências que ele teve, né, na Sibéria. Então ele foi na Sibéria e a partir do contato que ele teve com a fauna e com a flora e com as comunidades existentes, ele começa então a deslumbrar a ideia de uma forma de organizar, né, tendo o apoio mútuo como seu principal cerne aí, né, ok? Enfim, então você tem, né, essa experiência que os anarquistas trazem filosoficamente, que é o quê? Eles não estão preocupados em criar uma coisa para dar para a classe trabalhadora, para os povos oprimidos, para que eles se utilizem. Mas, na verdade, eles estão olhando para esses povos, olhando para a classe trabalhadora e a partir daí eles ficam teorizando. Ok? É sempre então do empírico para o teórico, nunca do teórico para o empírico, né? Eu tenho uma teoria mirabolante, fantástica, vai dar certo, eu passo para você e você leva adiante.
como sempre pensou os marxistas, né? Eles sempre pensaram dessa forma, né? Os marxistas. Não, os anarquistas pensam muito ao contrário. Por isso que quando tem grupos anarquistas, né, que estão pensando em dar uma revolução para a classe trabalhadora, sem se preocupar no momento da classe trabalhadora e a forma que ela está se organizando e os embates que ela tem pela frente, é muito estranho a mim, entendeu? Porque foge do clássico do anarquismo, né? Entendeu? Sempre respeitar as opções da classe trabalhadora e, a partir dessas opções, pensar a partir de nossas perspectivas. Como é que nós podemos dar um ganho a mais aí, né? Do que a classe trabalhadora já tem. Você não pode nunca negar esse papel dela, né? Ela é muito criativa, você entende? A todo momento ela procura formas de subsistir perante um sistema opressivo. E aí você não pode chegar lá e falar, ah, isso daí não importa, porque eu estudei mais e eu sei então melhor. Não, pelo contrário. Então, isso é muito importante, né, para a classe trabalhadora, que ela se autorrealize nesse processo, né, de construir alguma coisa nova, né, ou um padrão de sociabilidade diferente daquele existente na nossa sociedade. Então, eu acho isso, ok? Então, essa filosofia anarquista é uma filosofia sempre, não é para o trabalhador, é uma filosofia sempre pensada com o trabalhador e principalmente pensando a realidade do trabalhador. Se a gente não vê essa realidade, se a gente não entende as demandas atuais, se a gente não entende como ele se organiza, como ele pensa essas coisas, a gente simplesmente está achando que as nossas ideias são mirabolantes, são fantásticas, e aí a gente vai passar para eles e eles vão se apropriar dessas ideias e vão levar adiante, já que, meu, pelo amor de Deus, imagina, ela é perfeita, não vai dar nada errado. Ok? Então, eu, enquanto anarquista, não consigo ver dessa forma. E pensando nisso, né, eu acho que nós anarquistas temos que refletir sobre esse momento que a gente vive, né? No século XXI. Quais são as demandas dos trabalhadores? O que que eles estão pensando? O que que eles querem? Né? Como é que a gente pode contribuir para esse processo? Numa sociedade na qual o Estado cada vez mais ele tem a sua importância, ok? E nós anarquistas somos contra o Estado. Então a gente não é simplesmente negar essa atuação, negar essa demanda, mas entender o que aí está sendo colocado e como nós anarquistas, né, tendo os nossos princípios, podemos contribuir para isso. Né? Eu tento a todo momento aqui separar políticas públicas de Estado, é uma forma filosófica de pensar a nossa realidade. Né? Demonstrar para as pessoas de que o Estado e políticas públicas não é uma coisa só. As políticas públicas acontecem geralmente, né, sem a necessidade da existência do Estado. Elas acontecem no cotidiano das pessoas, ok? E pensando em larga escala, a gente já teve exemplos, né, de sociedades, por exemplo, na década de 30 do século XX, na qual se organizaram com o Estado existente, mas não tendo quase força alguma, né, nesse processo. Então também a gente tem que discutir isso com eles, né? Então, a primeira coisa, hoje pensando essa separação do Estado das políticas públicas, né? A gente tem que focar nas políticas públicas, mas é óbvio, ela está atrelada ao Estado e nós somos contra o Estado. Então, como é que a gente pode, né, propor algo a partir desse embate, né? Vamos dizer assim, dessa colonização que o Estado faz das políticas públicas. E aí, eu até discuti em alguns momentos aqui, né, em outros vídeos, mas vou deixar claro aqui, que eu acho que mais do que nunca, nós temos que pensar com os trabalhadores as demandas deles. Demandas deles. E quais são as demandas que a gente vê no século XXI? Uma das demandas era que o preço das coisas abaixem. Eles fizeram, deixaram claro, quando saímos, né, em 2013, as pessoas reclamando do preço da passagem, milhares de pessoas acompanharam. Por quê? Porque as pessoas entendiam de que a passagem era um custo para a vida delas. Então, nós anarquistas entendo que a gente tem que lutar por essa demanda, que é o que? Baixar o preço da passagem, trazer passe livre, né? Forçar com que as políticas públicas sejam políticas, né, de serviços gratuitos. E aí a gente está do lado da classe trabalhadora. A gente está junto com ela nesses processos. Ok? E aí,
num certo sentido, quanto mais você publiciza esse Estado, quanto mais você cria a ideia de, né, programas gratuitos para a classe trabalhadora, mais esse Estado ele vai ficar numa situação, numa sinuca de bico. Porque ele não é feito para isso. E nós, anarquistas, sabemos disso. Você entende? Que o principal objetivo do Estado é ajudar o capital a se desenvolver. Ok? Então, quanto mais as demandas ocorrerem para o Estado, mais essa publicização ocorrer, né? Mais serviços gratuitos tivermos, é evidentemente que ou eles vão parar de fazer essas políticas e aí cria-se um embate com as pessoas, ok? Ou eles vão começar a entrar num processo, né, de dificultar cada vez mais, né, esse aporte que o Estado tem para o capital, que acontece sempre em crises, né? Só ver aí, desde aí o do Fernando Cardoso Proé, né, e agora mais recentemente com o Obama aí em 2008. Então, o Estado sempre tem esse papel de tentar. Agora, se você tira o dinheiro que esse Estado tem arrecada e direciona ele para políticas gratuitas, vocês convir que ele vai ficar meio que enrolado, no mínimo, ok? Então eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Tendo o passado como um exemplo, né? E construir alguma coisa a partir da nossa realidade junto aos trabalhadores e ouvir, ouvir as demandas deles, ouvir. A gente tem que ouvir. Caso contrário, a gente quer que as nossas demandas sejam deles. E eu desculpa, pessoal, não vão ser. Elas não vão ser. Então é melhor desencanar se a gente está querendo que as demandas deles sejam as nossas. Ou nós escutamos as demandas deles e a partir daí refletimos, ou eu acho que não vai funcionar. E pior, na minha avaliação, vai se abrir mão do que sempre foi uma luta da classe trabalhadora, você tá entendendo? E o conjunto dos teóricos anarquistas de que você deveria estar em conjunto com todos esses agrupamentos, né, e construir essa nova possibilidade de existência. Beleza? Então é isso que eu queria comentar com vocês um pouco falando aí de filosofia anarquista. Um abraço a todos e